Alô, amigos, eu estou na Academia Maranhense de Letras, academia oficial da literatura e arte do Maranhão. E ao meu lado, o presidente atual da Academia Maranhense de Letras, o intelectual Benedito Buzar. Bom, entrando nessa seara política, eu fui acumulando material sobre isso, né? E numa época aí o Vitorino ainda estava depois, e como ele era um homem que tinha muito conceito, tinha muitas amizades na área militar, né? Ele ficou um homem forte aqui no Maranhão, ele era amicíssimo dos Geisel, né? Do Ernesto e do Orlando. Então quando o Ernesto foi, o Orlando primeiro-ministro da guerra, né? E o outro também, chefe foi do SNI, e depois foi presidente da República. Então ele deitou e rolou, né? Tanto que o Sarney, que na época já não era governador, mas ele fez o Pedro Neiva, ele fez o Castelo, aí na época do Nunes Freire, que o Vitorino estava aí, não fez, ele queria, ele seria o candidato a governador, né? Mas por causa do Vitorino, o Geisel disse, não vai dar, porque eu não quero, nós não queremos desagradar o Vitorino. Aí o Sarney, habilmente, como ele sempre sabe jogar, saiu de cena. Bom, aí com essa enfronhada na política, comecei também com o material que eu tinha bom, eu vou aproveitar. Pelo jornal, eu resolvi escrever. Eu me lembro que foi em 1951, 81, 30 anos depois da greve de 51, né? 30 anos. 1981, e eu tinha 12 anos, foi a primeira vez quando eu estava estudando na São Luís, que os colégios não funcionavam, e eu vinha para a praça aqui, criança mesmo, 12 anos, mas eu vinha assistir aquelas coisas, os comícios aqui na praça, a greve aí pegando fogo, discussão, e o pessoal sem sair da praça, e foi aí que realmente eu me lembrei de, poxa, eu vou contar essa história, eu vou para pesquisar de novo, porque é uma coisa que me toca muito, essa greve, e eu preciso saber disso, e o povo do Maranhão também, 30 anos. Aí fui e passei a escrever aos domingos, era um capítulo por domingo sobre a greve de 51. Rapaz, isso foi um sucesso estrondoso aqui, porque o pessoal passou a saber de um movimento, né, de rebeldia popular, né, porque foi uma rebelião popular, que o pessoal ficou 30 dias nessa Praça João Lisboa aí, comendo, dormindo, sem sair daí, né, contra a permanência do Eugênio Barros no governo, e eu contei. E bom, quando eu tinha esse material, que já estava no jornal, eu disse, bom, vou transformar isso num livro. Aí minha amiga Fátima, mulher de João Moraes, que tinha um jornal aqui, uma gráfica, que era fazer o debate. Né? Aí elas tinham gravado, vamos fazer o livro. Aí fizemos, rapaz, lançamos o livro aqui na Praça João Lisboa. Foi um livro lançado, acho que foi o primeiro livro lançado publicamente, lançado aqui na Praça João Lisboa, onde se faziam os comícios. Bom, aí eu comecei, né? Depois aí também me preocupou muito a fase do vitorinismo, que ele mandou, né? O Sarney ficou esse tempo todinho, mas o Vitorino também mandou uns 20 anos aqui no Maranhão. E criou-se, né, essa estrutura política que ele montou aqui, de chamada vitorinismo, que foi derrotada pelo Sarney. Né? Aí ele já estava fora, e eu resolvi fazer então um livro sobre a época do Vitorino, esse tempo que ele exerceu aqui, as lutas políticas, porque foi um período altamente... Esse livro é um best-seller, é uma referência hoje. Fértil, no Brasil inteiro. Não sou eu porque estou na minha frente, não. Não, né? Eu já fui, inclusive já foi citado na Câmara, eu já vi, no Senado. Se você pegar todos os livros que falam sobre política, essa história do Maranhão, eu às vezes tenho essa preocupação. Quando eu vou lá no índice remissivo,
eu procuro dizer, eu estou sendo citado. Está sendo citado. O livro está sendo citado. Está sempre citado. Aí eu fiz o livro porque o livro é fértil. Foi outra coisa da minha vida que eu gostei imensamente, foi estar em universidade, estar em contato com a juventude. Mário, não tem coisa melhor na vida de que... São duas coisas boas que eu digo que eu sei na minha vida. Um bom casamento, se você, como você, que você também fez um bom casamento, se você é feliz no casamento, você já está... É já um lucro que você tem na vida. Fazer um bom casamento, né? Ter uma mulher que você confie, que você seja sua companheira, e esteja sempre de perto com você, lutando na vitória ou na derrota. Isso aí, você tendo um bom casamento e estando junto com a juventude, não tem coisa melhor. Porque você se recicla, você rejuvenesce, você fica eternamente num processo de mudança, de metamorfose. Você tem que estudar, você tem que ver, você é desafiado, você é solicitado. Então, foi uma coisa que eu gostei imensamente. Eu adorava, eu fui secretário de Cultura na época do João Alberto, né? E a minha aula era 1h30 da tarde. Eu tinha direito, porque o cargo de secretário é dedicação exclusiva, né? Então, eu podia sair sem problema nenhum, continuava ganhando. Mas eu não deixei, eu fiquei... Eu costumava dizer assim, eu não sou um professor, eu sou um profetor. Eu sou uma mistura de professor com ator. Porque, Mário, eu me espalho realmente numa sala de aula. Isso. Porque eles gostavam, porque eu não deixo o aluno ficar disperso. Meu amigo, é o seguinte, é público e notório a sua convivência com grandes intelectuais do Maranhão. Eu convivi com as duas vertentes, né? A política e a intelectualidade. Né? Política, porque eu militei na política ativamente, né? E de outro lado como jornalista, né? Então eu ia para a Assembleia, assistia, depois que deixei de ser deputado, eu entrava naquela Assembleia para parecer assim que eu ainda estava no exercício do mandato, porque durante muitos anos para fazer a minha coluna eu ia para lá. Às vezes eu dou conselho para eles, rapaz, jornalista, você tem que correr atrás da matéria, não ficar esperando que ela venha. Ela vem. Quando tu é jornalista, tu sabe disso. Quando você cria prestígio, cria nome, ela vem. Quando eu estou num evento, eu estou com o meu ouvido atento, mas é essa que é a função do jornalismo, é exatamente essa. Bom, então eu convivo com essas duas coisas, com a intelectualidade. Em função também do jornalismo, eu já convivia também muito, né? Outro dia mesmo eu estava relendo essas matérias. Mário, eu tenho tudo que eu escrevi na minha vida, eu tenho guardado. E documentado e colecionado. Realmente tem coisas importantes lá que nem eu estava me lembrando que eu escrevia já sobre isso. E os intelectuais também, por força dessa minha atividade no jornal, também eu me aproximei deles, eles também se aproximaram de mim, né? E aí, esse convívio, né? A gente sempre tem uma emoção quando encontra uma pessoa que a gente gostaria de encontrar. Dentro dessa pleiade de pensadores, qual o poeta ou o escritor que mais emocionou você no primeiro encontro ou no segundo encontro? Olha, eu te falei até no nome dele agora. Foi um amigo ele era mais adiantado que eu no liceu. Chama José Mário Machado Santos, não sei se você se lembra. José Mário, claro. Que morreu, fez um ano agora a morte dele, que eu não me conformo com a morte. Então, eu era muito... Esse cara foi quem me botou no meio intelectual, começou a ler a cultura, me orientou, é isso, é aquilo, outro. E além disso, nós fizemos uma amizade realmente... Ele foi embora daqui, passou um bom tempo em Brasília, mas a gente nunca... cortamos as ligações, e eu tinha por ele realmente um carinho muito grande, né? Então ele não era, assim por dizer assim, um intelectual, não era um escritor, né? Ele não deixou aí nenhuma obra, mas ele era um intelectual, né? O João Mário era um intelectual perfeito, ele sabia de tudo, lia tudo, ele estava na frente de todo mundo, tinha uma formação ideológica muito grande.
não era o intelectual mas esse camarada marcou muito a minha vida. Outros intelectuais também aí por exemplo, Ricardo Boget também era um político e era intelectual, Joaquim Tapari, né, o João Moraes, Zé Chagas, né, um grande poeta. Enfim, aqui tem sempre o Sarney, né, eu gosto do Sarney como um homem de ficção, né, é um bom romancista. A Luiz Azevedo é um monstro, né? O cara com 21 anos fazer um livro como aquele que ele fez sobre a escravidão no Maranhão, rapaz, aquilo aquele homem é um gênio. Eu outro dia estava vendo, e as expressões que ele usa, um cara com 21 anos, as expressões latinas que ele usa, quer dizer, o vocabulário que esse homem tinha, rapaz, e a consciência que ele tinha já da escravidão naquela época, dos males que a escravidão estava fazendo no Maranhão. Quer dizer, ele romanceia isso de uma maneira fantástica, né? João Moana, né? Para que uma pena não ter feito parte da Academia Maranhense Brasileira. Ele foi da Maranhense, mas não foi da Brasileira, mas porque não quis, né? Porque várias vezes se tentou levar o nome dele, né, para cima, mas enfim, Humberto de Campos, quem pode escrever a prosa de Humberto de Campos, um memorialista fantástico. Esses livros dele que ele fez sobre a memória dele, rapaz, aquilo é imperdível, aquilo é um homem, para te ver que ele fez essas memórias dele na época da revista do Cruzeiro, né? Ele começou a publicar essas memórias na revista do Cruzeiro, e ele era o cara mais lido nos anos 50 do Brasil que tinha, era o Humberto de Campos. Quais são as atividades do presidente da Academia para o ano de 2016? Olha, Academia, Mário, é o terceiro mandato que eu estou na Academia. O primeiro eu era vice-presidente com o Milson. Milson era o presidente e eu vice. Mas Milson teve um problema sério de saúde e ele, a contragosto, mais a contragosto para nós da Academia, ele foi obrigado a se afastar, né? Renunciou, porque a saúde dele exigia para isso. Tanto que até hoje ele é um homem frágil, mas de uma cultura também, de uma inteligência, de um jornalista como poucos. Milson é um grande jornalista, faro, feeling, tudo, escreve muito bem. E aí eu cumpri o mandato dele, de um ano. Depois eu fui eleito, uma segunda eleita, e agora, que eu não queria mais, de jeito nenhum, mas terminaram me impondo, né? Eu tive que aceitar, não posso, porque aqui a casa merece, né, que a gente deu o seu suor, dê o seu trabalho. Mas é uma atividade aqui, bom, o que eu estava dizendo, nós passamos, nesse período em que eu estou aqui, eu passei muitas dificuldades aqui, né? Porque a gente... Que dificuldades? Financeiras? Financeiras. Aqui não tem ajuda do governo? A casa é mantida pelo governo do Estado? Não, a manutenção dela é nossa, espontânea, né? Não é obrigatória, mas é insuficiente, porque hoje nós temos... Naquela época houve um tempo que os funcionários daqui, o governo estadual cedia, né? Mas hoje proíbe-se isso. Então a Academia tem que contratar. Hoje nós temos 4, 5 funcionários aí, todos próprios aqui da própria Academia, pagos pela Academia com exigências todos os da direitos lei, legais tudo. E são caros quando eu entrei aqui não tinha isso, né? Eu realmente fiz, todos eles hoje são. E então você perguntou, nós conseguimos, na época que o Castelo era governador, né, ele fez uma lei, mandou para a Assembleia, estabelecendo 10 salários mínimos. E naquela época podia, depois a lei proibiu de ser salário mínimo. Se fosse hoje, com 800, nós estávamos com 8.800 dessa coisa. Então ficou nos 3 mil, naquela época era 300 e pouco, se não me engano, o salário, ficou em 3 mil, então ela é corrigida pelo... Uma coisa dessa aí qualquer aí. Então, de um ano para o outro é insignificante, é o mínimo.
Bom, é uns 3 mil e pouco, que não que passamos aí praticamente depois, houve uma interrupção disso, né? O Jackson foi quem, quando jogou, nós conseguimos que voltasse, né? Voltou, mas sempre sabe, é atrasado, mas tem sido pago, né? E depois também conseguimos com o Tadeu Palácio, quando foi prefeito, né? Ivan era o vereador, que Ivan apresentasse um projeto, mas não adiantava ele só apresentar se o Poder Executivo não concordasse, porque podia vetar, né? Aí conversamos com o Tadeu, que era o Palácio, ele concordou muito bem. Uma outra lei também nesse sentido de 3 mil e poucos reais. Esse é o dinheiro que a gente poderia se manter, que não se mantém. Então a gente vive de quê? De doações, de um patrocínio, de uma ajuda. Este ano eu acho que é o ano da redenção da academia. Por quê? Porque com a lei, tem uma lei aí que foi a lei do profeta Pedro Joaquim Aica, que é a lei de incentivos fiscais, né, para a cultura e para o esporte. Então nós fizemos um projeto, né, submetemos, foi aprovado, conseguimos porque não adianta ser só aprovado, você tem que conseguir uma empresa que patrocine, né, porque ela paga, em vez de pagar o imposto, sabe, né, é um mecanismo. Você não paga o imposto, o que deveria paga para cá, mas é a mesma base da Lei Rouanet. É uma lei estadual com base na Lei Rouanet. Tipo a Lei Rouanet. Então nós conseguimos isso e esse ano a gente tem recursos, né, não só para a gente se manter, a manutenção, como também de fazer algumas programações. E a gente está querendo fazer uma série de conferências, trazer palestrantes de fora, fazer eventos aí nunca mais aqui a academia fazia. E os concursos literários? Poxa, isso aqui é interessante, os concursos. A academia fazia concurso literário, tinha um concurso literário que era tradicional, deixou de fazer, a gente tem que voltar a fazer isso, né? Temos um projeto também agora de ir para as escolas, né, ou do município do estado, eu estou entrando em contato com o secretário, para que é mais fácil eles, como tem transporte, eles trazerem para cá, para a gente faz aqui palestra. Isso. E eu sei que isso é um sucesso, porque esse ano, esses últimos 2 anos, tem o que eu tenho falado aqui, os colégios vêm aqui, querem saber o que é academia, e fazem perguntas, enfim. Eu acho que vai ser uma experiência boa.